como conceito, é de ter trazido aquilo que a gente tinha se comprometido no plano de governo de 2020. Nós ficamos com um hiato de um ano, por questões jurídicas que não precisamos repetir aqui. Agora, o que a gente tinha é que tirar o atraso daquele um ano. Nós conseguimos reunir as condições técnicas, econômicas e jurídicas para colocar isso em pé. Deu certo, está em pé. Gostaria de ter feito isso há 6 meses atrás? Gostaria, mas nós tivemos que obedecer um cronograma. Agora, se é o maior em relação aos outros municípios, enfim, eu vou desconhecer o tamanho. Mas o que eu quero colocar é que isso não tem conotação política, isso é uma conotação de compromisso do governo. Quanto isso representa, prefeito, no seu plano de governo? O quanto representa isso do cumprimento do plano de governo? Não, eu acho que o eixo central do plano de governo está aí. Está aí. O senhor considera que vai ser cumprido? Ah, não tenho dúvida. Esse conjunto de 90 aqui, aí está escrito 90, mas são 97 intervenções, mais as que já ficaram para trás, inauguradas, etc. E eventualmente ainda pontualmente mais algumas que tem para entrar. Vou cumprir o plano de governo como se eu tivesse ficado os 4 anos. Prefeito, uma pergunta. Prefeito, o senhor falou com relação à isenção de impostos para empresas. Programa Novo Centro. E para incentivar as pessoas a investir no centro e também morar lá. O senhor poderia detalhar um pouquinho mais? Eu vou repetir o que eu falei no meu discurso. Isso não é uma criação nossa ou uma invenção de laboratório. Isso é um programa que as grandes cidades têm adotado, sobretudo depois da pandemia, que você tenta levar o quê? Diminuir a degradação das áreas centrais. E com isso você precisa ter mecanismos, porque senão você preenche um espaço, perde outro. Então, óbvio, nós precisamos das condições técnicas para isso. Quais são essas condições? É você ter um centro reurbanizado. Então você tem lá a Rua Santa Catarina, fazia 20 anos que não mexia, tudo, a fiação submersa, tudo deteriorado, enfim, você tinha lá uma área degradada. Praça Cardeal Arco Verde, eu fiz a última reforma nela há 15 anos atrás, precisava refazer. A rodoviária, que é um problema crônico do centro, que a gente queria fazer ela 100% nova, a CAF, o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento, não permitiu. O board do banco falou, olha, vocês têm aqui uma estrutura que compensa fazer uma recuperação. Então nós partimos para um projeto de recuperação. Por isso estamos um pouco mais atrasados em relação a Santa Catarina e a Praça Cardeal Arco Verde. Mas vai ficar, de fato, diferenciado o nosso terminal. Então essa é a parte de qualificação. Você tem uma parte que é de incentivo tributário. O que é isso? Nós vamos enviar um pacote para a Câmara, colocando lá algumas diretrizes que empresas que funcionarem no período noturno, alguns horários específicos, principalmente no noturno, vão ter algumas isenções no sentido que a gente possa atrair novas empresas. Óbvio que nós vamos excluir daí boate, balada, não que a gente não queira isso, mas não é o escopo. Nós queremos atrair empresas de tecnologia, empresas de teleatendimento, empresas que têm condição de operar no período noturno, que tragam circulação de pessoas. Gerar empregos. Gerando emprego. E só concluindo, o terceiro e principal eixo é morar. Porque não adianta eu pôr as pessoas para trabalhar no centro se ela vai ter que sair de lá e ir para Mauá, ir para outra cidade por questões de preço. Então a gente quer trazer um imóvel, não é programa de habitação social, porque não tem. Tomara que a Caixa Econômica queira entrar conosco, mas hoje o que nós estamos desenhando é com a iniciativa privada, você ter um pacote de incentivo para que você tenha, perto do eixo de transporte, imóveis de menor tamanho, com maior facilidade de acesso e aquisição. Prefeito, dessas 90... O senhor citou várias parcerias com o governo do estado, com a União, e coincidentemente hoje o presidente Lula também falou na reunião que quer governar com governadores e prefeitos. Mas a gente sente que esses começos, os dois governos, têm uma certa patinação aí. Que garantia se tem que todos esses recursos serão repassados? Como é que está isso? Olha, primeiro do governo do estado. O governo do estado tem honrado conosco todos os compromissos assumidos no governo anterior. Eu, pelo menos, não tive nenhum susto. Já até vi aí algumas localidades que estão tendo dificuldades aí na execução dos convênios. Nós não tivemos isso, quero deixar claro. Não se abriram novas possibilidades, até porque o governo justifica que está se ambientando aí no novo espaço. Do governo federal, todos nós estamos enxergando uma enorme boa vontade
do governo central do ponto de vista de acolhimento de estados e municípios, mas que tem um processo econômico extremamente difícil, que depende de se fechar esse novo arcabouço fiscal, que aí vem um outro capítulo mais para frente que nos aterroriza, de saber qual é a reforma tributária que vai ser aprovada, se vai ser e qual vai ser aprovada pelo Congresso Nacional. Então, eu não posso aqui fazer o julgamento, mas eu entendo que nós vamos ter portas, vamos ter parcerias que vão trazer fôlego, até porque está evidente que o governo federal tem a questão econômica. E o governo estadual também acho que não vai descontinuar nada disso. Prefeito, em relação a essas 97 obras... Você está no seu quarto mandato. Você acredita que esse é o mandato mais número de obras com essas 97? Eu não sei se é o maior número, mas as de maior envergadura, certamente. Então, Prefeito, só voltando na questão da região central, qual é o impacto? Quantas pessoas vocês pretendem trazer para a região central? Não dá não consegue mensurar? O programa ainda vai para a rua, né? Nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo um trabalho árduo desde o ano passado, de estudo tributário. Era importante alavancar as obras, porque não adianta a gente querer trazer moradia em novas empresas com centro degradado, pichado, quebrado, sem calçada, enfim. Essa etapa está vencida. Agora o pacote fiscal vai para a Câmara e, obviamente, quer criar as condições de incentivo para o mercado imobiliário. Em um ano, você acha que a gente já tem algum eu acho que, aí do eu acho que o desenho até antes disso. O resultado, lógico, isso é longo prazo, né? Prefeito, das 97 obras, quanto o seu projeto entregar ainda na sua gestão? E em relação aos piscinões, né, do bairro Fundação, tem uma previsão de conclusão de obras dessa primeira etapa, do primeiro piscinão e do muro de contenção em torno da Avenida do Estado? Olha, o edital foi para a rua hoje. Vou responder pela última pergunta sua. O edital foi para a rua hoje. Prazo de obra são 36 meses. Você tem licitação internacional, os prazos são alargados agora na entrega de preço, etc. Então, nós estamos falando aí, esse conjunto de obras do Refundação começa a ser entregue com dois anos. Até um pouco menos aí, algumas intervenções menores de galerias. Mas o término do conjunto, eu te diria que pelo menos 5 anos. Prefeito, você pode pegar as grandes obras com financiamento internacional nos outros municípios, todas elas têm essa duração. Só para pegar, em relação às 97 obras, quanto o seu projeto entregar até o fim de 2024? Olha, eu acredito que, com exceção da nova ligação viária São Caetano e São Bernardo, acho que todas as outras estão dentro do prazo que a gente quer entregar, pelo menos contratualmente falando. Agora, você depende de mercado, você depende de mão de obra, você depende das intempéries meteorológicas e outras circunstâncias. Também, prefeito, acredita que dá para entregar? Não, as enchentes estão como eu falei, respondi para ele. A gente começa a entregar aí as primeiras no ano que vem, mas você tem um conjunto aí segmentado que vai até 5 anos para você entregar. Prefeito, só pegar carona aqui na pergunta da Bia. Ela perguntou do PSD. O fato da presença do Jander aqui hoje, o PSD e o Jander é governo, eu não me lembro do Jander participar de outras coletivas. Tá para ele, Qual né, o senhor Leandro? considera do governo? Eu considero o Jander um parlamentar qualificado, que tem uma filiação no partido que nos tenho com o presidente Gilberto Kassab, um relacionamento pessoal muito próximo, e tenho satisfação quando o Jander, da forma dele, apoia as ações do governo. Agora, as questões de foro pessoal, depois você pergunta para o vereador. É que saiu na Veja e na Folha de São Paulo, que era como certa a sua ida para o PSD. Vamos voltar para as obras. Prefeito, além da intervenção no